Hoje caminha-se livremente pelo viaduto do Chá. Porém, na primeira versão da instalação da estrutura metálica do primeiro viaduto do Chá, aliás, o primeiro viaduto de São Paulo, foi imposta a cobrança de um pedágio, né, para que você pudesse circular. Um valor por pessoa, né, o famoso viaduto chamado de 3 vinténs, porque se cobrava exatamente um pedágio de 3 vinténs para você atravessar do lado antigo para o lado novo da cidade. E ele funcionava somente durante o dia. À noite existiam 2 portões nas suas cabeceiras e eles eram fechados, né? Então não se circulava à noite sob essa primeira versão do viaduto do Chá. Mas a grande verdade é que tudo isso estava no Morro do Chá, a antiga fazenda do chá, né? Onde se plantava verduras e a plantação de chá da Índia, né? E tudo isso era propriedade do Barão de Itapetininga, né, que herdou todas essas terras do seu tio, né, que era grande proprietário de tudo isso. Então, desde a Praça da Bandeira, a Avenida São João, toda essa região era a plantação de chá e fazia parte do complexo, né, do Anhangabaú, do rio Anhangabaú, que, aliás, em tupi, né, na linguagem indígena, significa rio dos malefícios do demônio, rio do demônio, ou bebedouro de almas amaldiçoadas. Era alguma coisa nesse sentido, porque os índios achavam que essas águas do rio eram férreas, eram muito nocivas, venenosas, né? Então era um lugar, na verdade, de mau agouro, né, desde aquele período, né? Então era muito complicado você circular exatamente por aqui, transpor um lado para outro, né? As pessoas tinham que dar uma volta imensa, né, para que transpusesse o vale para passar para o lado de lá, que era então região de chácaras também. Então as pessoas caminhavam de uma forma insegura e quando chovia ficavam muito enlamaçadas, chegavam todas sujas do outro lado da cidade. Então o vale ele era pantanoso em função, obviamente, do rio, do riacho Anhangabaú, né, que nascia, né, na verdade, na região da Vila Mariana, né, e transcorria pela Avenida 9 de Julho, passando exatamente por aqui, desaguando no rio Tamanduateí, né? Então era um lugar bastante pantanoso, né, bastante complicado. E o Barão de Itapetininga, então, acabou proprietário de todas essas terras, né? Vale mencionar que vários autores, escritores, historiadores mencionam o Vale do Anhangabaú exatamente como está hoje, né, como a gente pode observar, como sendo o perfil mais característico, né, da cidade de São Paulo, né, o que representa de fato a cidade de São Paulo com a sua arquitetura, através da evolução econômica, social, política, né, que a cidade de São Paulo passou. Então o Anhangabaú ele é um estado de espírito, ele na verdade representa a evolução de uma cidade, né, muito mais do que simplesmente por transpor um vale, mas por todo o sentido que a cidade passou, né, e até hoje mantém, através, obviamente, dos eventos que acontecem aqui no Vale do Anhangabaú. São 45 mil metros quadrados, onde acontecem grandes eventos, né, exemplo das diretas já em 1984, da Virada Cultural, que é um evento que acontece na cidade de São Paulo, entre tantas outras manifestações que acontecem durante todo o ano, né? Então o Vale ele é uma representação de São Paulo, é a cara de São Paulo. E nesses 468 anos da cidade, a gente não poderia deixar de mencionar a sua cara, né, mais conhecida nacional e internacionalmente, né? Nós temos o Teatro Municipal, que foi construído em 1903, inaugurado em 1911, e na sua inauguração foi o primeiro congestionamento que aconteceu na cidade, né, porque a peça a ser apresentada causou um congestionamento imenso, né, de veículos, de carroças, de charretes, né, provocando exatamente um grande tumulto, mas que acabou se destacando, né, construído então pelo escritório Ramos de Azevedo. Ele tem características renascentistas, né, um estilo eclético, mas com características renascentistas. Um belo exemplo, né? E ao lado dele, o antigo Hotel Esplanada, né, que hoje abriga a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, e no lado oposto, o edifício Alexandre Mackenzie, né, que foi o chamado Prédio da Light, né, que nós vamos falar a respeito dele também com detalhes. Então todo esse conjunto harmonioso, né, encimado, né, pelo Vale do Anhangabaú,
dá realmente uma dimensão arquitetônica da cidade e mostra a sua evolução como um todo, né? Então, quando você vier para o Vale do Anhangabaú, contemple realmente essas edificações e compreenda a evolução da cidade de São Paulo a partir daí. A companhia canadense Light and Power chegou em São Paulo em 1899. Na verdade, a estrutura urbana da cidade era muito simples, né? Alguns bondes puxados por tração animal e alguns poucos carros, né, que circulavam por aqui. E, na verdade, já no ano seguinte ela se instalou eletrificando os bondes e mudando a visão de transporte da cidade de São Paulo. Acabou se dedicando a todo o processo de eletricidade da cidade de São Paulo e buscava uma sede própria, que fosse grande, sólida e majestosa, justamente para mostrar para os seus clientes que era uma companhia importante, interessante, né, que trazia luz, né, para a cidade de São Paulo. E assim, ela buscou um espaço para se transformar em sede própria da Light. E ela encontrou exatamente aqui nessa esquina o antigo Teatro São José. O Teatro São José, na verdade, teve origem no antigo Largo São Gonçalo, onde hoje é a praça, atrás da Praça da Sé, né? Praça João Mendes, que pegou fogo e acabou se instalando aqui em 1909. Né? E esse teatro foi de grande renome, tinha uma acústica muito boa e trazia muitas companhias interessantes para se apresentar. E em 1925, a Light resolve comprar exatamente o Teatro São José, demoli-lo e realmente fazer aqui a sua sede própria, né? Para atender, obviamente, esses clientes, chamando de Edifício Alexandre Mackenzie, justamente em reverência ao vice-presidente da companhia Light, que teve a ideia realmente de construir o prédio. Um prédio com características ecléticas, mas com detalhes arquitetônicos bastante ricos, como a gente pode ver na fachada, né? Tanto interna como externamente, detalhes de acabamento bastante interessantes, que foram produzidos, né, pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e aqui instalados, né? Então, um prédio que guarda a história na década de 20 e que manteve aí todo o glamour, né, naquele período na cidade de São Paulo. Em 1929, esse prédio foi inaugurado da Light e a segunda fase, em 1941, o lado da Rua Formosa, foi também instalado, embora faltasse ainda uma torre no final que acabou não acontecendo, não sendo instalada. Em 1941, a Light, então, muda os seus rumos aqui em São Paulo, passa para a Eletropaulo, a administração posteriormente, né, a Companhia de Eletrificação de São Paulo, e na década de 90, mais precisamente em 1999, através de um acordo, instala-se aqui o Shopping Light, né, o primeiro shopping da região central da cidade, que dava uma nova conotação para o sentido de compras, de consumo, né, através de shopping, né. Então, um grande processo de restauro foi estabelecido, né, respeitando as características arquitetônicas da década de 20, né, mantendo as características originais, um processo que demorou bastante, mas que acabou valendo a pena, né? Então, hoje, o Shopping Light é uma referência aqui no centro da cidade, mantém um fluxo de até 35 mil pessoas por dia, né? São 9 pisos e mantém ainda na parte superior um terraço, né, de onde você tem uma vista bastante interessante para todo o Vale do Anhangabaú, né? Um lugar interessante para você preservar a história de São Paulo e, obviamente, unir isso à questão da compra, né, do consumo do paulistano, né? Um lugar que marcou referência, né, na cidade, uma das esquinas mais comentadas da cidade de São Paulo. E essa, então, é a cobertura, né, do Shopping Light, né, edifício Alexandre Mackenzie, antiga sede da Light and Power, né? Ninguém imagina, poucas pessoas imaginam que existe esse piso, inaugurado até recentemente, e existe aqui um parque gastronômico, né? Existem restaurantes, bares, onde você pode apreciar essa vista da cidade, né, e degustar aqui as maravilhas que são servidas aqui no café, no bar, restaurante, enfim, que funciona todos os dias a partir do meio-dia, né, inclusive à noite. Vamos conhecer?
Para você ter acesso aqui, você chega por esses antigos elevadores, né, do edifício da Light. Então, esses elevadores são exatamente da década de 20, né, 1925, que mantém exatamente os traços originais, né, o que dá um charme todo especial para o ambiente, né, associado à decoração contemporânea, né. Então, veja que existe a ideia do novo, né, mas agregado à questão do passado, né, da preservação e da restauração, né. Então, tem essa preocupação da administração em manter os traços originais do edifício para que as pessoas não percam, né, a memória do edifício. Um lugar requintado, interessante, que vale a pena você conhecer. Aqui no Shopping Light, o passado convive harmoniosamente com o presente. E a gente pode perceber isso nos detalhes dos revestimentos das paredes, em alto relevo, no corrimão, nas escadas de mármore, né, na própria parte de madeiramento, né, revestimentos, todos feitos pelo Liceu de Artes e Ofícios e fornecido, então, a Light, né, para a construção do edifício. Então, o ontem convive harmoniosamente. Nós temos duas etapas distintas, né, e aqui, por exemplo, nós temos um ícone, né, do prédio, que são os elevadores da década de 20, né, com as bandeiras aqui indicando, né, os andares completamente diferentes, coisa que não existe mais, que você já não vê mais hoje em nenhum edifício, né, de São Paulo. Então, verdadeira relíquia, né, um espaço, um cantinho, né, que guarda um pouco da memória de São Paulo antiga. Quando se fala de modernidade na cidade de São Paulo, a maior referência é a Companhia do Metropolitano, né, o nosso metrô. O metrô é algo que referencia São Paulo de uma forma superlativa. São 104 quilômetros, né, de percurso, são 91 estações, divididas em 6 linhas, né, que transitam. A Estação Sé é uma das maiores referências, por reunir o maior número de usuários, né, e abriga 2 linhas, a linha azul e a linha vermelha. O metrô faz um trabalho bastante interessante de valorização da cultura e da arte. Então você vai encontrar em várias estações elementos característicos da arte brasileira, sobretudo. Vale mencionar que a Praça da Sé, na instalação da Estação Sé do metrô, teve um fato histórico, que foi a implosão do edifício Mendes Caldeira, né, um fato histórico para a época, né, e que realmente gerou muita expectativa para a cidade e que acabou sendo uma operação de êxito, né, e sendo exemplo, né, para o mundo, né? A primeira implosão de um prédio com 32 andares em pleno centro nervoso da cidade, né? E a partir daí, o metrô só acabou se desenvolvendo cada vez mais e fazendo um trabalho bastante interessante de transporte e logística, né? Então, São Paulo é história, mas São Paulo é modernidade, né? São Paulo é valorização através do transporte, né? Então, essa é a grande referência e um dos grandes orgulhos da cidade de São Paulo, o transporte metroviário da cidade. Nascida de um colégio com intuito educativo e catequizador, a cidade de São Paulo é uma das poucas metrópoles que tem conhecimento exato de onde nasceu. Naquele 25 de janeiro de 1554, o padre Manuel de Paiva, ao lado de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, celebrou a missa que oficializava a instalação do Real Colégio de São Paulo de Piratininga, fazendo germinar o que viria a ser uma das maiores metrópoles do mundo. Uma vila que surgia humildemente entre 2 rios, entre o ensino, a aprendizagem e a propagação da fé, inicialmente projetado sob uma simples cabana e um pátio, dava-se à luz a um lugarejo que demorou a evoluir, mas que se tornaria um dia referência internacional. Por aqui, muitas transformações ocorreram ao longo do tempo. O colégio acabou sendo palácio e perdeu seu significado educativo. O antigo pátio já não reunia os moradores da terra, rios e riachos da região ganharam tubulações enormes, já não se podia mais avistar o bebedouro das assombrações, a várzea secou, o chão de terra ganhou pavimentação, trilhos e bondes, lampiões a gás iluminaram suas esquinas escuras e a rotina da vila, que virou cidade, foi se alterando pouco a pouco.
A plantação de chá e verduras foi substituída por glamurosos arranha-céus inspirados na arquitetura europeia. Os costumes mudaram. Os imigrantes emprestaram seus talentos e culturas de pátrias distantes, e a cidade conquista ares modernos, contemporâneos e até futuristas. Os tempos são outros. Por onde trafegavam bondes de tração animal, hoje circulam linhas apressadas do metrô paulistano. A velocidade é outra. O ritmo do cotidiano se compara a grandes metrópoles do mundo e a efervescência econômica e cultural conquista uma dinâmica gigante de projetos superlativos e desafiadores. Quem poderia dizer, 468 anos depois, que de uma simples localidade que instalava um colégio, originado de uma choupana tão pequena, cujas aulas eram ministradas no pátio, o mundo veria emergir uma metrópole que se destaca como uma das maiores do planeta. Teria São José de Anchieta previsto o futuro desta cidade naqueles tempos coloniais? Teria a Companhia de Jesus imaginado que a singela aldeia implantada alcançaria a marca de 12.106.920 habitantes e a segunda principal região metropolitana do continente americano, tornando-a uma das mais populosas do mundo? Como viveria a senhora Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos, na atualidade paulistana, diante de uma agitada circulação de pessoas diante de seu nobre solar? Que dificuldade teriam nossos indígenas ao atravessar os 5.050 cruzamentos de semáforos da cidade atual? Imagine a movimentação que teria o outrora Porto Geral, ancorando seus barcos à beira da Rua 25 de Março nos dias de hoje, sobretudo no período natalino. Os 7,5 milhões de automóveis que circulam pela cidade diariamente jamais se harmonizariam com o Camarão, o Caradura, o Gilda e outros bondes elétricos do início do século passado. O estiloso ato de tomar chá no famoso Mapping já não existe mais. Agora degustamos pizzas em uma das 6.000 pizzarias da cidade, que somam juntas 1 milhão de pizzas produzidas por dia. São Paulo não é mais a terra da garoa. Tudo mudou. Mas ao longo desses anos, a cidade deixou legados imortais e exemplos esquecidos. São Paulo nasceu humilde e se tornou gigante. Nasceu com o propósito educativo e, sobretudo, nasceu da fé, por isso chegou onde chegou. Parabéns, São Paulo. Dizem que São Paulo é o paraíso das coisas excêntricas. Possui uma rua direita que é torta, uma rua formosa que nem é tão formosa, uma rua das palmeiras que não tem nenhuma palmeira, e na terra do café, o viaduto que prevalece é o viaduto do chá. Mas além das suas excentricidades, São Paulo é espirituosa, São Paulo é mágica, é superlativa, é surpreendente. São Paulo surpreende a todos, desde a época de Anchieta e Nóbrega até os dias atuais, sempre nos surpreendendo. Parabéns, São Paulo, pelos seus 468 anos, pela sua vitalidade e exemplo.